pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. E hoje vamos falar com Maria Clara Minella, e ela está falando conosco de Brusque, em Santa Catarina, Brasil. Maria Clara é uma engenheira eletricista, ela é formada na Universidade Regional de Blumenau, tem um MBA em Gestão Ágil de Equipes e de Alto Desempenho pelo Senai, e nós conhecemos e conectamos algumas semanas atrás, depois que eu vi um artigo que ela colocou no LinkedIn sobre energia renovável. Olhando o perfil dela, vi que ela fez um intercâmbio acadêmico na Budapest University of Technology and Economics, na Hungria, onde ela estudou engenharia elétrica, e vi também que ela fez um estágio de desenho de painéis e esquemas elétricos também em Budapest. Então, com isso, Maria Clara, seja bem-vinda ao programa BBN Brasil Business Network. Obrigada, Tom. É um prazer estar aqui. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês e o porquê que eu acabei escolhendo a Hungria, que é um país não tão comum. Bom, o país é comum, mas não é comum conhecer alguém que nem você que foi lá, né? Então, isso mesmo. Mas o que fez você, primeiro achar a Hungria e depois querer ir para lá? Bom, eu vou contar como é que apareceu a oportunidade. Não foi eu que escolhi a Hungria, digamos. No fim, ela que apareceu para mim. Eu estava um dia em casa, sentada no sofá, e apareceu a propaganda do Ciências Sem Fronteiras, que era um programa na época do governo Dilma, que ele oferecia bolsas de estudo para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Tinha alguns requisitos, como, por exemplo, uma nota mínima na faculdade, né, uma média, proficiência em inglês, alemão ou o idioma para o qual a pessoa estivesse indo. E eu dei uma olhada e comecei a pesquisar. E nessa de pesquisar, eu vi que tinha vários países, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Hungria, só que eu nunca fui muito do tradicional. Então, eu comecei já, Inglaterra, tirei fora. Estados Unidos, tirei fora. E aí eu fui limitando pelos países no qual a língua da universidade era alguma que eu tinha proficiência. O português é minha língua nativa, eu já falava inglês, eu dava aula de inglês, foi meu primeiro emprego. E eu tinha uma noção básica de alemão e espanhol. Então eu fui seguindo nesse caminho. E aí apareceu a Hungria. Nessa que apareceu a Hungria, comecei a pesquisar as universidades. Foi onde eu cheguei na BME, que é a Universidade de Tecnologia e Economia, né, de Budapeste, a capital. E eu pensei, bom, por que não, né? Tem tantas pessoas no mundo, mas vai que eles me escolhem. E aí eu mandei, fui passando nas seleções. E no fim deu certo. Consegui uma bolsa de estudos. Então essa de escolher, vamos dizer, não foi que eu quero ir lá e você foi. Você tem toda essa preparação de registrar e eles avaliar você, então, é isso? Isso, não é assim tão simples. Não é que eu quero entre 5, quero esses 4 e eu vou, não. Então eles olharam você, eles fizeram a mesma coisa com você, então, né? Isso, eu tive que fazer um teste de inglês, na época eu fiz o TOEFL, aí eu enviei meu histórico de graduação, mandei vários documentos que eles tinham que analisar, fazer uma carta, por que eu queria ir, enfim. E acabou dando certo. E assim, por ser uma bolsa de estudos, eles pagaram minha universidade, pagaram minha hospedagem, recebi valor para me manter lá, então eu não tirei um centavo do bolso. Que bom. Mas o que você escreveu na carta do porquê que você quer ir? Na época eu nem lembro direito o que eu escrevi. Eu fui em 2014, né? Mas assim, eu nunca tinha viajado para fora, mas eu sempre tive interesse em conhecer. Tava na minha cabeça fazer um intercâmbio, só que eu achei que teria que pagar, né? E quando apareceu a oportunidade, não dava para perder. Sim, com certeza. Então, por mais que talvez o timing não fosse tão bom, na época eu namorava, eu pensei, não é todo dia que aparece, então eu acabei indo. Aí você disse tchau para o namorado e foi embora. Não, depois ele foi também, foi para a Alemanha, e aí a gente se via lá na Europa. Melhor ainda, então, né? Deu tudo certo no fim. A gente tá junto até hoje, nós vamos mês passado ainda. Que bom. Bom, aí chegando lá, como é que foi essa sensação? Porque obviamente você faz as pesquisas, você fez todo o registro, você foi lá imaginando alguma coisa, aí você chega e como foi?
Bom, de cara já cheguei lá, a moeda é diferente, né? Não é euro, Sei. lá é forinho. A língua é totalmente diferente. Eu estava acostumada com inglês, eu achei que eu ia chegar lá, todo mundo ia saber falar inglês. Meu, quebrei a cara. Húngaro, olha, gente, dizem que nem o diabo fala. Mas, Porque a assim, maioria foi um choque, dos porque eu pedi colegas de informação em escola, inglês. os seus colegas de escola lá eram húngaros, né? Ou eram de várias nacionalidades. Eles eram com turmas de gente do mundo inteiro, né? Tinha Ah, tanto tá. húngaro, tinha gente da Bulgária, da Romênia, Estados Unidos. E aí eu sei que a universidade, assim, a gente teve um encontro no começo, eu acabei conhecendo bastante gente, bastante brasileiros, e a gente vai criando amizade, né? Muita gente na mesma situação, que Sei. tá longe da família, que tá procurando um local para ficar, que não conhece o idioma também, então a gente vai Sei. criando um certo vínculo, assim, né? Eu tenho amigos até hoje, assim, que eu tenho como família. Ah, então fez um outro Chegaram networking para lá vir de me gente visitar daqui, aqui. né? Legal. Fiz. Daqui de fora, por exemplo, eu fui. Agora no mês que vem eu teria um casamento na Bulgária, que eu fui convidada por um casal que é lá de fora e que acabei conhecendo na faculdade. Bom, aí na escola, aí você Mas, foi lá, estudou essa parte social, mas e de aprender? assim, Aprendeu? ó, aprendi e não aprendi. Vamos dizer assim, ó, teve algumas disciplinas que eram ofertadas que eu já tinha feito aqui no Brasil. Só que não eram todas as disciplinas que eram ofertadas em inglês, então a gente ficou um pouco limitado. Teve disciplinas que eu fiz que eram fora do meu escopo, por exemplo, da parte de termodinâmica. Não é da grade de elétrica, mas eu tinha interesse em fazer, e eu tinha essa Sim. liberdade de poder escolher, então eu acabei fazendo. Eu fiz algumas matérias na área de energia renovável sobre legislação, que foi o que me trouxe o interesse para trabalhar com energia renovável. Eu fiz 2 disciplinas lá. Tá. E teve algumas disciplinas que eu acabei fazendo que foram parecidas com o que eu já tinha feito aqui. Tá. Então, nessas foi mais para eu conhecer o pessoal, para a gente aprofundar mais no assunto. Mas, no geral, os professores lá, eles são bem mais velhos do que aqui. É uma universidade, assim, realmente tradicional. Então, eu tinha um pouco de dificuldade, às vezes, de entender o inglês deles, porque eles tinham um sotaque muito forte. Só que, Sei. por outro lado, eles são bem teóricos, assim, ó. Eles passam a teoria e a Sei. parte de exercício daí é praticamente cada um por si, sabe? Não Sei. tem aquela coisa igual tem aqui no Brasil que o professor passa o exercício no quadro e resolve, não. Sei. Lá é totalmente independente. Assim, eles passam, se tu quiseres ir atrás, tu vai, se tu não quiseres, tu não vai. Eu tive a oportunidade de visitar a Hungria algumas vezes, né? A empresa que eu trabalhava aqui no Brasil, no fim, eu exportava daqui para a Europa. E um dos nossos concorrentes na época era uma empresa na Hungria de fabricação também de alumínio, que eu exportava daqui alumínio. Então, eu tinha a oportunidade de ver os produtos dele em outros países e depois conheci mais de perto. E, por fim, a empresa que eu trabalhava, que era a Alcoa, chegou a comprar essa empresa húngaro, né? Então, tive um conhecimento e um pouco dessa visão que você falou era uma realidade, né? Mas, lembrando a história, que todo o leste europeu vamos dizer, eram países fechados, né? Eram sobre a tutela, vamos dizer, da União Soviética na época, então as pessoas não tinham muita liberdade. E vamos dizer assim, que era mais ou menos pelo que me disseram, era uma situação meio militarizada, né? Uma disciplina militar na parte educacional. Então, a parte técnico era muito desenvolvido, né? Todos os funcionários têm um conhecimento técnico muito bem. O que achavam que faltava um pouco é essa parte social, né? Então, o pessoal mais inibido de falar, um pouco mais restrito na conversa. Mas isso já vem desse passado. Então, e as pessoas de maior idade ainda mais, né? Que eles vinham justamente de uma situação de uma repressão, né? Então, isso é compreensível, mas quando você enfrenta isso, é difícil de assimilar. Sim, é bem, bem diferente, é um choque. Mas de qualquer jeito você aproveitou. Esse parte em 2014, a parte renovável já estava em pauta, é isso? Já estava lá na Hungria, já estava bem alta e aqui no Brasil pouco se falava. Sim, exatamente. Então, para você era novidade, isso era o parte bom, né? Sim, bem novidade. Tanto que a primeira normativa da parte de fotovoltaica, ela surgiu no Brasil em 2012. Então, assim que eu voltei, estava tudo bem fresquinho ainda.
Então valeu a pena em todas as formas de você ir, né? De aceitar os desafios e passar para lá. Sim, com certeza. E como é que foi a volta? Então, você ficou lá, você passou por tudo isso, aí você volta para o Brasil. Você voltou diferente ou você voltou a mesma Maria Clara? Não, volta diferente. Tanto na parte assim acadêmica, né? A gente tem outras ideias. Eu voltei com aquela ideia de trabalhar com energia renovável. Não importava se fosse eólica, biomassa, solar, mas eu queria. Aí, por um tempo, eu segui na faculdade e fazia um estágio numa metalúrgica, aqui em Brusque mesmo. E aí, depois que eu estava quase 2 anos nessa metalúrgica, um ex-funcionário dessa empresa abriu uma empresa de energia solar e me chamou para ser engenheira responsável lá. Eu nem estava formada ainda e já estava empregada. Que aí, bom. Nessa ali, a empresa tinha recém-aberto. Aí, lá vai fazer 4 anos. E nessa parte, digamos, eu dei sorte. De novo, a oportunidade surgiu, eu aproveitei e deu bem certo. Eu falei que você fez o estágio lá na Hungria, né? Isso. Então, de fato, você saiu parte da faculdade, mas fez estágio. Então, você era como se fosse um funcionário. Aí você voltou para cá, aí a mesma coisa, estágio. Compara estágios, Hungria e Brasil. Como é que é? No Brasil, o estágio é muito escravizado. Não é... Lá tu tens mais a chance de aprender. Eu tive muito assim, ó, eles, sentavam do meu lado, me explicavam, tinham curiosidade em saber como é que era no Brasil, então foi bem um estágio tanto técnico quanto cultural, assim. Porque eu aprendi muito sobre a Hungria através de quem trabalhava comigo, e eles também queriam saber do Brasil. Sim. Já aqui eu tenho a impressão que o estágio é uma mão de obra barata, sabe? Que eles aproveitam ali pelo período de estágio. Talvez tu vais aprender alguma coisa, mas no geral é burocracia que eles querem que tu faça, sabe? Fazer etiquetagem, organizar documentos, é coisa que ninguém mais quer fazer. Porque lá é bom, essa acho que a impressão que eu tenho. Lá o estágio é mais nobre, né? Isso. Porque aí vem da palavra apprenticeship, né, em inglês, que é uma aprendizagem, mas é para trabalhar, para você se tornar um profissional. Isso mesmo. E o estágio para eles é muito importante. Aqui no Brasil, às vezes, não é todo mundo que faz, né? Às vezes fica em pesquisa ou, enfim, já começa a trabalhar em outra área. Mas é uma parte bem importante. Agora, esse estágio lá, ela veio pela universidade lá ou é algo que você achou? Como é que acontece? Não, lá eles divulgavam vagas por e-mail e a gente podia se candidatar, né? De acordo com a especialidade. E aquela eu acabei tentando e deu certo. O local não era muito longe da minha universidade, então eu conseguia ir de trem sem problemas. E os requisitos que eles pediam até na época, eu não tinha todos. Eles pediam para saber mexer em um programa chamado E-Plan, que é um programa de diagramas elétricos, que no Brasil nunca tinha mexido. E aí, na entrevista, o diretor lá da empresa, ele perguntou se eu sabia mexer. Eu falei, olha, infelizmente eu não sei, mas se for preciso eu aprendo. E nessa, realmente, me contrataram e eu acabei aprendendo. Que legal. Bom, você falou que os colegas de lá no estágio, eles tinham interesse e curiosidade em saber sobre o Brasil, né? Na realidade, o Brasil é um desconhecido também, né? A gente não conhece muito da Hungria, eles também não sabem muito do Brasil, né? Como é esse encontro, como é essa aprendizagem mútua e a troca cultural? É muito legal porque eles não têm noção nenhuma do que é o Brasil. Tem gente que quando fala de Brasil é Ronaldo, um monte de gente falava na rua, Ronaldo, e futebol, perguntava se eu sabia sambar. O futebol eu até jogava, tinha uma quadra perto de casa, de vez em quando a gente jogava com algumas meninas. Mas o pessoal tem aquela cabeça de carnaval, futebol, samba e Ronaldo. E aí a gente tentava tirar um pouco disso, né? Falava da educação que tem no Brasil. Primeiro eles nem imaginam, eles nem têm ideia do tamanho do país, né? Para começar a conversa. Exato. Sim, eu explicava que o meu estado, onde eu morava, era praticamente do tamanho da Hungria. E isso que Santa Catarina é pequeno, né? Bom, não é tão pequeno, mas comparativamente é isso. Para eles, comparado a outros, né? E aí o detalhe, né? Eu tenho cabelo claro e eu tenho olho claro. Daí eles olhavam para mim, mas como tu és do Brasil? Eu falava, eu sou do sul do Brasil. Aí eu explicava da colonização e tal. Eles, nem ideia, não conheciam, não sabiam dessa história. E a gente, quando estuda no colégio, a gente aprende sobre todas as culturas, né? Sobre a Europa também, principalmente as guerras. E do Brasil, eu acredito que eles não tenham esse ensinamento.
Bom, mas de qualquer jeito, indo para fora do país é uma educação intenso e multifacetada, né? Então, acho que essa abertura da cultura e de conhecer pessoas que não sabem nada a respeito do país é importante. Porque uma coisa Sim. é isso de você achar aqui no Brasil que todo mundo sabe tudo sobre o Brasil, aí quando você depara que ninguém sabe, você tem que aprender a falar sobre seu país, né? Sim, tem que ser patriota. E daí isso no ponto de vista educacional, mas de produto. Então, as próprias empresas que eu vejo, que eu vi na minha vida profissional, as empresas também não sabem se vender bem fora do Brasil. E da qualidade dos produtos que tem, da tecnologia. A região de vocês, Santa Catarina, também é um estado, a região onde você está, é muito bem industrializada, muito técnico, né? Nomes também de empresas conhecidas mundialmente, mas você tem que bater o tambor, tem que conversar, alguém tem que vender, né? Tem que falar o que tem. Então, essa é a parte do intercâmbio. Eu acho que esse é outro aspecto de ter estudantes brasileiros indo para fora, é a oportunidade de educar. Tá? Sim, de vender o Brasil, né? Sim, sim. Agora, nessa volta, então, profissionalmente você falou que bom, como pessoa, isso te mudou como pessoa? Como pessoa, acho que me mudou um pouco também. Quando eu voltei, me perguntavam se eu tinha mudado, eu falava que não, mas eu acho que um pouco mudou, porque, não sei, em sentido talvez quando eu voltei com uma coisa que eu queria aproveitar o tempo. Porque eu sempre estudei e trabalhei. Então eu saía de casa às 6 da manhã, ia para o trabalho, trabalhava até às 5h30, ia para a faculdade, chegava em casa às 11 e pouco da noite, porque eu estudava em outra cidade, né? Então tinha que pegar ônibus. E aí eu não tinha tempo para nada. Chegava fim de semana, eu dormia até 9, 10 da manhã e não aproveitava o fim de semana. E quando eu voltei com outra cabeça, de aproveitar. Não, vou estar cedo, vou andar de bicicleta, vou fazer uma trilha, ver a natureza, entende? De realmente aproveitar a cidade. Porque aqui em Brusque, eu não conhecia muitos locais aqui em Brusque, Santa Catarina, e lá na Hungria, todo cantinho eu queria conhecer. Então eu pensei, poxa, por que eu não faço a mesma coisa que a minha cidade? Tem tanto local bonito aqui, e eu acabava não indo, sabe? Por não conhecer, ou às vezes por não dar valor. Então nesse ponto eu acabei mudando. Ai, que bom eu ouvir isso, porque como eu falei, conheci Budapeste, bom, os países na Europa, cada país tem sua história, sua cultura e sua... Parece que cada cidade parece um museu, né? Sim. E cada prédio que você olha, você vê que tem um cuidado, tem uma história. E o próprio Budapeste, na realidade, são duas cidades em um só, né? Então, isso mesmo. É uma cidade muito bonita, são cidades bonitas, o novo, o antigo. Então, quando eu ia lá, eu ficava muito contente. Só de andar na rua e olhar já era um prazer. Isso mesmo. Mesma sensação que eu tinha. Então, é isso. Aí, quando você voltou, você sentiu falta disso e foi conhecer Santa Catarina. É isso? Isso mesmo. Tanto que nas férias agora, às vezes, eu ficava em casa ou planejava viagem para fora. Aí, ultimamente, a gente está pegando o carro aqui conhecendo Santa Catarina. Vai sem destino, vai parando, conhece as cidades aqui no litoral, pro interior. Tem muito lugar bonito aqui. Não, o Brasil tem muito... Não, o país inteiro tem muito lugar bonito, né? Que eu defendo e digo aqui é isso. Minha visão do brasileiro que não é brasileiro. Muitos povos têm isso, são locais, né? Você vive e conhece onde você está. E por limitações de viagem, o próprio húngaro, né? Também não tinha no passado muita condição de viajar, tá? De conhecer outros lugares, outras cidades, enfim. Isso mudou hoje. Mas se você não tem para aqui um lugar ou pessoas para comparar, tudo que você conhece, você acha que é aquilo que é só isso que existe. Né? Isso, é isso mesmo, fica naquele mundinho. Então, esse despertar que você falou, aí você foi lá fora, você viu energia renovável, que era uma novidade. Você foi lá fora e viu cultura de prédios e voltou e sentiu falta disto, né? Então, essa parte de intercâmbio, meu modo de ver é isso, tá? Você muda profissionalmente e pessoalmente. Agora, para nossos ouvintes, quais as dicas que você dá? Porque óbvio que você falou, estava sentado no sofá, viu na televisão, resolveu fazer. Hoje, estamos no meio da pandemia, é um pouco difícil, mas para os jovens hoje que estão estudando, pensando em estudar,
Essa parte de intercâmbio, o que fazer, quais são suas sugestões para eles? A minha sugestão é, a primeira, sempre ter uma segunda língua, não deixe de estudar inglês ou alemão ou espanhol, a língua que tiver interesse, vai atrás e aprende. Outra coisa é não deixar passar a oportunidade. Por exemplo, essa minha ali, em alguns momentos eu poderia ter desistido. Teve num ponto que eu precisei enviar vários documentos com tradução juramentada e custava na faixa de R$ 70 cada folha. E na época eu não queria investir esse dinheiro nisso, sendo que não era uma coisa certa. Então, o que eu fiz? Eu mesma traduzi todos os documentos, falei com o meu coordenador da universidade e ele deu o ok para mim, ele deu o carimbo e passou. Então, assim, achou uma pedrinha no caminho, não desiste na hora. Vai atrás, tenta, recorre, que no fundo dá certo e vale a pena. E se não der certo, pelo menos tem algum aprendizado ali, mas nunca deixa passar a oportunidade. Se tá na dúvida, não, principalmente a gente sendo mais novo, hora de errar é agora. Quem, digamos, mora com os pais ou não tem filho ainda, aproveita agora, porque é época para a gente poder se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. O que você falou é verdade. Você aprende até quando não dá certo, é aprendizagem. Sim, aprende com erro. E até aprende melhor, né? Você lembra, porque muitas vezes a gente não lembra porque deu certo, né? E não lembra porque deu certo, né? Mas se errou, vai lembrar. Mas então, pelo que eu entendo, você faria de novo. Com certeza. E agora vai até participar de casamento, eventualmente, lá fora. Não vai dar por causa da pandemia, né? Mas... mas um dia muda, né? Porque um dia também vai vir uma engenheira que nem você e vai resolver vacina, vai desenvolver algo. Não é a primeira vez que o mundo está vendo algo desse tipo. O pessoal esquece, né? Passa, né? E hoje é isso. Agora, mais especificamente, tá? Você é uma engenheira, uma mulher. O que você fala para as mulheres, tá? Que estão pensando em curtir uma profissão, de fazer algo? Qual é a sua sugestão de ir para esse mundo? Bom, assim, tem bastante preconceito, por mais que às vezes as pessoas não falem, a gente vê que olha diferente, que trata diferente. Acho que o primeiro ponto é a gente não se, digamos, fazer preconceito com a gente mesma, tem que querer ser tratado igual e ter vontade de ir atrás. Por mais que às vezes as pessoas falem, não, mas isso é coisa de homem, engenharia elétrica é para homem. Não adianta, tem que ir atrás, se gosta, tem vontade, só correr atrás que dá tudo certo. E de vez em quando eu olho o LinkedIn ali, tem bastante mulheres na engenharia. Eu vejo mulheres trabalhando em cima de torre eólica e me dá muito orgulho isso. Porque eu me espelho muito nessas pessoas, assim. Que assim como eu fui para outro país sozinha, naquela época fazer intercâmbio, no ano passado eu fui para a China sozinha, todo mundo pensa, meu Deus, mas tu és doida. Mas se fosse homem, ninguém ia falar nada. Então não é por ser mulher que a gente tem às vezes que se oprimir, tem que meter a cara e fazer as coisas. Não, mas tem razão, você tem que defender o pedaço, mas também tem que fazer a própria propaganda, né? Isso aí. E essa de que era para homem, não era para homem, o que é, que não era, isso, bom, no cenário mundial está mudando, eu vou dizer que mudou. Mas eu já ouvi muito. Se não tem gente que nem você, pessoas que nem você, que incentivam os outros, aí não muda. Que é mais confortável para o homem manter do jeito que está. Agora, na Hungria, você sente, na Hungria especificamente, você sente, ou deu para perceber diferenças ou igualdade entre homens e mulheres? Ou... Eu senti assim que eles têm mais respeito. Digamos, por mulheres na parte técnica, eles não fazem distinção assim. Tem mais mulheres, né, na parte técnica também, e é bem comum na parte de engenharia de software, de engenharia de telecomunicações. Então, assim, eu não senti muita diferença, tá? Daqui, os homens também não vê muita distinção nisso. Empresas também, eu vi muitas mulheres em cargos de CEO lá e que eram todas mulheres. Coisa que aqui é raro, né? Aqui é bem raro. Então, mas você enxerga realmente um futuro melhor e aí você defende isso. Sim, com certeza. Bom, essa volta naquilo que nós falamos. Voltando, indo para fora, você consegue ter percepções que aqui que você não tem. Sim, e até um detalhe que eu queria acrescentar.
Lá é muito comum as pessoas fazerem intercâmbio. Logo cedo, com 16, 17 anos, eles já saem de casa, vão estudar em outro país, vão morar sozinhos. Então, eles têm, às vezes, uma mentalidade um pouco mais aberta nesse ponto. E coisa que aqui no Brasil, não são todos os locais, mas eu falo aqui no Sul, a pessoa faz 18 anos, fica na casa dos pais, fica, até casar, às vezes até 30 anos. Então, ela tem aquela cabeça ali um pouco mais fechada, entende? Eu acho que nesse ponto, na Europa, tu morar fora, tu ver outras culturas e outras pessoas, isso te dá uma visão diferente de mundo e de pessoas. Bom, e lá, obviamente, né, poderia ser a mesma coisa aqui. Vamos dizer, como aqui o Brasil é grande, as pessoas poderiam circular no próprio país e conhecer o país. Lá, Isso as pessoas mesmo. vão conhecer os outros países, né? Sim, porque é perto, né? Vai a pé, vai de bicicleta, vai de trem, vai de qualquer jeito, né? Sim. E essa que você falou de ser jovem, a maioria também não tem dinheiro. Tá? Então, É isso mesmo. vou economizar dinheiro, eu vou fazer. Não, a preocupação é menos. Então, é de ver, de Vive estar, simples. né? Isso mesmo. São outras prioridades assim que eles têm. Então, o que consegue incentivar isso aqui? O que precisa mudar? Qual é a sua sugestão? Eu vejo aqui muito que a pessoa faz 18 anos, vai lá, já quer comprar um carro, já quer juntar dinheiro. O correto, na minha opinião, seria a pessoa investir na educação dela. Claro, vai viver alguns perrengues, talvez, ali por alguns anos, mas para ela poder colher depois. Não já chegar naquela afobação de acumular, entende? Uhum. Ela, por um tempo, ela vai viver simples, dividir um apartamento, vai atrás de oportunidade, não fica sentada, entende? Oportunidade nem sempre cai no colo. E não deixar passar nenhuma oportunidade. Se tem interesse, vai. Não fica pensando duas vezes, não fica pensando em ser. Bom, e você continua se educando, né? Eu falei que você tem um MBA, então depois da volta, tudo etc., você também foi estudou na parte de gestão. Isso, porque o meu emprego ele estava demandando a parte de gestão. Eu trabalhava com gestão de equipes, né, de execução. E por ter o perfil muito engenheira, eu estava mais decadente nessa área. Então eu fui buscar também um pouco me aperfeiçoar, né? Porque hoje tudo é relacionamento interpessoal, né? Por mais técnico que seja a profissão, nós lidamos com pessoas, não é verdade? Isso é a parte mais importante. Porque a técnica qualquer um pode ter, né? Com o estudo tu vais pegando, mas a parte pessoal ela é mais difícil. Então, ainda mais na parte, especificamente na parte da engenharia elétrica, que você falou parte renovável, obviamente você tem uma parte de fabricação, mas tem uma parte de instalação e isso é qualquer lugar. Então é trabalho de campo mesmo. Isso, é isso mesmo. Eu acompanhei sempre os processos desde o começo, né? Desde que a empresa foi criada. Então eu fiz orçamento, fiz compras, fiz venda, fiz instalação, fiz manutenção. Então hoje eu consigo ter uma ideia geral assim de tudo. E além disso, cuidar da parte de gestão também. E esse é o futuro, né? Tem que ser multitarefas. E os idiomas? Você tem interesse em conhecer mais idiomas? Tenho. Hoje o fluente para mim é o inglês, né? Eu tenho um pouco de noção de alemão. Me viro assim, digamos, sobrevivo. E se fosse para fazer mais uma língua, eu ia me aperfeiçoar no alemão, né? Chegar pelo menos no nível C1 ou B2 ali. E o espanhol. Mas o húngaro, aquela vez que eu fui, eu não cheguei a tentar aprender a fundo assim, mas a gente se vira um pouco, né? Eu falava uns Nembe, Selek, Magyaru. Você vai falar que o húngaro é que nem chinês, né? Já é difícil de enxergar e entender o que está escrito, né? Então é um pouco mais complexo. Mas de qualquer jeito, é um país de pessoas que são simpáticos, são abertos, eu senti isso, é um país lindo, né? Muito a oferecer. Lindo. E nessa parte de desenvolvimento, na parte fabril, né? Eu acho realmente hiper desenvolvido. Então, foi uma boa escolha. E ele é pouco conhecido. Quando se fala, todo mundo, Hungria, mas, é super desenvolvido. Não, isso quando eu fui lá, como eu te falei, quando eu voltei, viajei à Europa, então voltei aqui para o Brasil e falei com o pessoal na fábrica, falei, tem uma fábrica, tem uma empresa, tudo que eles fazem muito melhor que a gente faz aqui. Não é possível.
Eu vi. Não acreditaram. E naquela época, isso já faz tempo, né? Não tinha essa de mandar foto no celular, nem celular tinha. Mas eu bati foto, tudo, etc. Porque lá eles faziam um chapa de alumínio e separava cada chapa de alumínio separava por um folho de papel. Tá? Então se imagina um drops, né? Então embalava, tem uma embalagem com 100 ou 200 folhas de alumínio e cada um intercalado com papel. Uhum. E o pessoal que recebia a folha de alumínio estava isento de qualquer risco, qualquer marca. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, o pessoal quer comprar nosso chapa, mas tem que entregar assim. Eu falei, não, ninguém faz isso. Mas eu vi. Funciona? Falei, não é só faz. Eu vi que tem máquina que faz, enfim, mas aí tem que trazer máquina, tem que tirar foto, trazer de volta para convencer, que o pessoal não acreditava. Isso é a mesma coisa do chinês, ninguém acreditava que o China está o que é. Eu visitei uma fábrica no passado e eu fiquei de cara, tá? Com a tecnologia, com o nível de qualidade que eles têm, de testar o painel, várias etapas. Então, bom, esse é o bom de ir lá fora. Então, acho que isso está de parabéns. Quero agradecer você. Estamos chegando ao fim do nosso tempo. Realmente admiro pessoas que têm o incentivo de fazer o que você fez e realmente você ganhou o troféu para você, né? Não joga futebol, mas experiência profissional e pessoal tem de monte, ok? Isso, beleza. Então, obrigado por partilhar seu tempo conosco. Obrigada, Tom. Até mais. Tá? E para nossos ouvintes, podem saber mais sobre Maria Clara Minella. Então, é Maria Clara, o sobrenome é Minella. Você vai achar ela no LinkedIn, onde ela está como Maria Clara Minella. E no nosso site bbnbrasil.com. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. E mais informações no site deles, que é focusme.com, focusme.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e muitos outros. Obrigado pela audiência e até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.